Boa noite, pessoal. Eu vou dar sequência aqui ao outro vídeo, uma parte 2. O contato que eu tive com o assunto OVNI foi em completude extrafísica, ou seja, não foi uma abdução física, porque quando acontece a abdução, essa relatada por documentários e pela cinematografia, acontece com pessoas físicas quando o UFO, OVNI ou Vimana se desacelera atomicamente na nossa realidade física. Então, é um acontecimento, é uma experiência física com algo que era sutil se tornou físico. A coisa veio a você. Agora, na extrafisicalidade, a coisa é bem mais abrangente, detalhes, é como a gente sempre fala. Aqui não se vê intenções, você olha para um ser humano físico, você não sabe o que ele intenciona, a não ser que ele haja. Se você não agir aqui, você não descobre qual é a intenção, né? E muitas vezes até as ações não especificam integralmente qual é o objetivo. Então não é um plano objetivado, como diz. Isso aí é educação enraizada, né? A tradição, porque é o seguinte: o ser humano físico ele vive para sobrevivência, então ele tem que objetivar isso aqui para ele não viver assim tão vaziamente, né? Vaziamente, né? Então ele precisa ter algo para se apegar aqui. Por exemplo, tem seres humanos que às vezes adquirem vícios, manias, se apegam no seu conteúdo intelectual, no seu nome, renome, família, tudo mais. E dentro desse contexto, gente, para assim, ó, que não pode existir só evolução aqui, senão não existiria essa tecnologia UFO, ou OVNI, ou Vimânica. Por quê? Porque é muito acima da nossa capacidade atual. E olha que nós avancemos em 100 anos por demais. Então, se existe uma tecnologia que nós não compreendemos, está acima da nossa capacitação, quer dizer que em outras graduações de matéria existe evolução. Aqui talvez nós estejamos os mais atrasados. Porque quando você vai representar, por exemplo, algo muito importante, por exemplo, a sua espécie, é como você reflete no seu nome, no seu sobrenome, na sua família. Para você, a sua família é a coisa mais importante entre todas as famílias. Para outro que é de outra família, a família mais importante é a dele, não a sua. Só é importante unicamente para você. Ok? Também podemos comparar com o ser do campo. Aqueles que não jamais escolheram, ou decidiram, na verdade, porque eles são mais conscientes que nós. A gente é que escolhe aceitar ou não tudo. A gente barra, linka, aceita ou não. Vive bem ou vive mal com as circunstâncias. Porque o efeito da causa está aqui, não a causa. Aqui é o final, é até onde vai o efeito daquela causa primordial. Então imagina um ser do campo que ele nunca quis ou se interessou, não é prioridade para ele nem foco ir para a cidade grande. Aí você vai lá com o celular, ele vai achar inútil ou vai achar fantástico. Nesse caso, o homem do campo é esses seres mais evoluídos, que eles leem a natureza, enquanto nós lemos livros, escrituras sagradas. Eles não precisam de escritura sagrada, nem de templo para ter fé, fertilizar, para crer, criar, ok? E nem de literatura para ler a vida. Então eles vão achar estranho o homem da cidade. Muitos nunca saíram do campo e nunca entram em contato com o homem da cidade, porque lá já tem tudo. Toda a tecnologia do que? De plantar, né? Já tem água saindo da bica, né? Tem a chuva, tem o sol. O que eles querem mais? Só nós aqui, os, entre aspas, civilizados, queremos muita coisa. Só que o civilizado mesmo é eles. Eles conseguem bem viver, eles conseguem viver com apenas a tecnologia da própria natureza.
Eles são muito ambientais ainda, eles não saíram da natureza, nós se afastemos dela. E aí a gente procura ela de novo nos lugares errados, em templos, escolas iniciáticas, na política, no poder, no dinheiro, nos commodities, né? Tudo isso tem que ser falado dentro desse contexto para a gente entender como se chega ali. Por que esses seres têm essa tecnologia e nós não. Para nós é proibido. E até mesmo se fosse liberado, a gente não encontra. Porque a gente está cego pelas comodidades. Ok? Dessa aparente vida moderna. Que não tem nada de moderno, é caduca. Porque se tu precisa de um aparelho que ainda não é uma tecnologia que resolva, né? Você precisa de coisas, você é um escravo. Então você é inferior. O escravo sempre é inferior aos patrões, né? Aos donos de engenho, que são esses senhores que fazem todo o engenho ou engenharia cósmica. Enquanto o extrafísico só precisa do Vimana. E ele já tem o seu corpo que é um Vimana. Por exemplo, o nosso corpo mental é um Vimana. O corpo astral também. Só que em gradações diferentes. Aqui, por exemplo, aí tem uma foto, né? Não é representativa, é uma foto que alguém tirou. Eles incendeiam, né? Dependendo do tipo de UFO, ele incendeia na realidade física. Porque aqui tem um Sol, um Ísis, né? Que esse aqui tem micro-onda. Lá ele não queima, lá onde ele está. Ele está sendo visto aqui porque ele está aparecendo como frestas atômicas. Tanto que nenhuma sonda física vai lá no Sol. A gente não compreende isso. Olhamos para o Sol, não conseguimos parar o olhar nele e não compreendemos ele. Só sabemos que ele existe, que ele está ali. Ou, né, achamos que ele está ali. Mas o que estamos vendo mesmo é a radiação dele, de tão forte que ele é no local onde ele realmente está. Né? Então, para mim falar, para mim fazer vocês entenderem, eu vou ter que falar de forma mais científica linear. Apesar que eu sou um espiritualista científico, o meu tipo de ciência, eu pego na base que deu a ciência. Todo projetista ele pega a base, como chegou até aqui o efeito. Essa química, física, filosofia, biologia, ok? E até história, geografia, matemática e línguas, aqui nós estamos vendo os efeitos, então não adianta você se deter, é útil enquanto ser humano físicos, natureza, natural, né? Mas o ser humano extrafísicos, ele se defronta com a causa desse efeito, né? Como começa, como capilariza a ponto de chegar aqui, por isso que a gente não consegue saber tudo aqui, que vai filtrando. Mas é um eco desse grande conhecimento cósmico que está em toda parte, a consciência está em toda parte, tudo é inteligente. Então, onde há inteligência, há tipos de evolução. Se eles são mais inteligentes, a evolução deles está bem mais avançada. Se nós não temos a mesma tecnologia deles ainda, não conseguimos, e se tentarmos, né, causamos acidentes, porque a gente é muito egocrata ainda, né, a gente usa para beligerância, então não é permitido, a gente nem consegue, na verdade, nós mesmos não se permitimos, porque no fundo a gente sabe a nossa limitação, e quem nós somos, né, o nosso caráter, que muitas vezes, né, não tem nem ética nem moral. Então eu tenho que falar disso, né? Todo esse preâmbulo aí para chegar onde eu quero chegar na questão científica linear. Vamos entrar agora na questão do átomo. Ó, eu vou tirar eu daqui, colocar mais para cima, para você entender. O átomo, a grande maioria, parte dele, né? A gente vai chamar em ciência de grande vazio, né? Great Void, vamos dizer assim, ou Great Emptiness, Great Emptiness. Os elétrons, vamos dizer que são como as luas em torno desse organismo planetário chamado átomo. Só que tu imagina um orbe translúcido. Podemos comparar com o universo. Imagina que ele fosse um ovo, que ele é um ovo de Brahma, né, um ovo de Hansa. A grande maioria dessa parte que a gente acha que é vazio, entre uma estrela e outra, astro e outro, Sol e outro, é preenchido por antimatéria. Isso na ciência. Na verdade, aquilo ali é prana, né?
E outras fontes dizem que é a caixa, a mãe de todos os elementos. Então, quer dizer, é o útero onde todos os elementos se formam. Né? Todos os astros, formatos, orbes, estrelas, sóis, luas e objetos siderais afins e também seres sobre esses, aqueles que são ecologicamente possíveis de ter vida orgânica. E também vida não orgânica, né? Por exemplo, a química, né? As partículas químicas não são propriamente orgânicas no sentido biológico, elas são, né, ambientais. E depois tem as graduações de, né, anímicas, mentais e espirituais que estão dentro desse jogo. Então, se for comparar, agora não com o orbe, vamos comparar melhor com o universo como se fosse um ovo, uma elipse, ou pode ser até esferoide, não importa o formato, o importante é que ele existe. A grande maioria do átomo é como se fosse antimatéria, tipo assim, ele é um vazio não vazio. E os elétrons são como os orbes aí orbitando, né, em seus sistemas ali, ó, tu vai ver vários elétrons. O elétron tem carga negativa. No núcleo, tá? No núcleo, que daí vai acontecer o quê? O núcleo representa de cada átomo, vamos dizer, um planeta. Tá? Ele é composto de próton e nêutron. O nêutron assegura, dá um isolamento entre o negativismo, vamos dizer assim, só para nós, né, ficar mais popular, do elétron e do positivismo, entre aspas, do próton. Ele dá um isolamento para não se atrair, que senão o átomo se achataria. Se elétron tivesse carga positiva como o próton do núcleo, o átomo se, né, despedaçaria. Então o que acontece? Tem esse isolante, o nêutron. Né, como se fosse você colocar uma superfície de borracha entre um fio positivo e negativo. É isso que aquela capa do fio, o plástico do fio, ou borracha do fio, isola o fio. Por isso que dois fios vêm, né, lá da ferragem, você compra por metro, eles vêm grudados, porém não dá curto. Né, que o curto seria o contato dessas. Entre seres não tem problema esse contato. Por exemplo, o homem é positivo, a mulher é negativa, no sentido eletromagnético. Se juntam, então a mulher puxa, ó, por ser ímãs opostos, puxa o prana do homem e o homem puxa o da mulher, na conexão, no contato, no abraço. Por isso que pessoas do mesmo sexo, quando vão se abraçar, eu não sei se fosse seu filho, seu pai, seu avô, ele se sente meio assim, mas é porque daí ele se permite quando é esse. Mas quando é estranhos, outro homem, sabe, a gente fica assim, a mulher também não gosta muito, até se abraça, ai querida, beijo, tudo. Mas é porque não é uma troca prânica, é uma repúdia. Então é essa tecnologia, no entendimento do intraterreno, e muitos de nós estamos ligados a eles, a grande maioria, muito poucos são coisas novas sendo testadas aqui na superfície, eles entendem nesse aspecto de todos somos um, e eles também aplicam isso para átomos. Então eles pegam dois núcleos de mesma carga, seja negativa ou positiva, colocam dentro de um átomo, como se fosse um universo. Só que de uma forma homogênea. Os dois iguais, duas mulheres, dois homens. Né? Que é até um projeto que eles tentam fazer com o ser humano com a androgenia. Né? Que tu tem os dois sexos. Ok? Ou tu é fêmea, mas a tua alma é masculina, ou vice-versa. Né? Que é isso que a gente chama de homoafetividade. Que não tem crime evolucional nenhum nesse. Então, são pessoas especiais porque são os novos que estão sendo testados. Né? Até menos especial aquele que cada um que tem o seu. Não estou fazendo apologia que você deve procurar. Ele não nasceu assim, não busque. Né? Senão estaria errado, porque, que nem diz o Antônio de Carvalho, é estranho, uma glândula está muito perto do tubo onde sai, né, o escoo humano depois da alimentação. Então, né, tem certas coisas que não deve se mexer assim dessa forma, sem estigmatismos ou tabus, entendeu? É só compreender. Mas quem nasce assim, com aquela predisposição, já é dentro desse contexto do todos somos um.
da androginia, né? De ser as duas coisas. É uma mulher dentro de um homem dentro de uma mulher. Mas no caso do átomo, para fazer a força, a engenharia reversa, é aquele contato do homem com o homem que, né, realmente ele optou por aquela opção sexual. Eles se repudiam. O homem geralmente eles lutam, porque quando, né, ele que criou a arte marcial, o marciano, Agnis Vata, é a forma que nunca vai ser o homem ou mulher físico. É uma forma, uma tônica. Então ele criou a arte marcial, então eles se empurram, estão sempre se empurrando. Homem com homem não gosta. Podem ser amigos, amistosos, família, tudo, mas eles são arredios. Então tu imagina pegar, e as mulheres também, elas competem, essa competição é uma repelência. O homem também, né? O macho alfa, todos querem ser o mais. Então tu imagina colocar dois homens confinados dentro, ou duas mulheres, elas tendem a uma empurrar a outra. Você vai ver no sistema carcerário, tanto é que eles dividem só para mulher, só para homem. E lá dentro das grades eles se empurram, né? Cada um quer dominar a área. Então dentro do átomo, como o átomo ele tem uma eletrosfera, ok? Uma capa, né, vamos dizer, não compreendida, não vista, ela é, vamos dizer, aos olhos subjetivo, mas ela está ali. Como o universo, ele tem um limite, ninguém vê. Ninguém vê o que está atrás do preto entre as estrelas. Eles enxertam, então o nome desse vídeo vai ser o quê? Engenharia genética, né, ou fertilização artificial atomística e a tecnologia dos OVNIs, ou UFOs ou vimanos, tá? Para dar sequência nisso de forma científica. Eu sou cientista formado linearmente, acadêmico? Não. Mas eu já fui em outras vidas, mas não é isso que está fazendo eu resgatar essa compreensão. E sim ler a natureza, é o que nós deveríamos fazer. Quando você ler todos os livros e os livros te estimular a começar agora a ler a si mesmo e o universo, feche os livros e abra a sua mente. É isso que eu estou tentando fazer. Estou fazendo na prática o que eu aconselho. Eu não posso indicar aquilo que eu jamais experimentei. Então, experiências geram experiência. E a experiência está aqui. Um resultado. De tanto tentar experiências, né, múltiplas, pluralizadas para chegar numa síntese. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse nêutron, porque tudo é, como é aqui, esse átomo físico, ele tem lá. Só que ele é rarefeito, ele é do meio. Como por exemplo, existe átomo de carbono, de oxigênio, de lítio, de argônio, hélio, né? Nitrogênio, hidrogênio. Todos são átomos que com massa atômica, com peso diferente. Então, os átomos deles lá só são mais leves. E ainda numa perspectiva do nosso, comparado, porque a mente compara, então a gente fica achando assim, é mais leve. Na verdade é mais sutil. E a frequência é mais alta, porém os átomos estão mais distanciados. Ok? Por isso que dá a sensação de liberdade e alta frequência ao mesmo tempo. Você sente aquele êxtase, mas está leve. Aqui você fica confinado porque os átomos, né? Por quê? Porque um átomo ele tem prótons positivos, um isolante dos elétrons para ele não achatar. Porque os elétrons não podiam ser positivos também, senão ele expandiria, ele explodiria. Mas o outro átomo dentro do núcleo dele, estamos falando de físico mesmo, ou qualquer outro, ele tem um núcleo positivo de próton. Se ele tem uma massa maior, esse de massa maior vai atrair o menor. Então por isso que aqui nós temos, né, esse jogo, por exemplo, os átomos dos ossos são de mais massa, os do músculo menos, então são atraídos, ok? Que daí o elétron não resiste. E os das inervações ficam coladas também nos músculos porque são menores ainda, e os da pele menos ainda, e de um fio de cabelo menos ainda, então tudo fica atraído. Na tecnologia reversa ufológica,
Eles colocam dois, né, eles são engenheiros, eles conseguem, nós não conseguiria agora. Eles colocam dois átomos e eles ficam se empurrando. Isso repercute na capa como se fosse uma onda sonora e toca todos os átomos. É como uma contaminação radiestésica, né, ou radiológica, de uma bomba, né, atômica, a radiação, que contamina, vai contaminando, todos os átomos vão, né, se estourando nuclearmente. Nesse caso gera uma força positiva tão forte que contagia e desabilita o nêutron dos outros prótons, dos outros prótons, núcleos, dos outros átomos, todos que estão no entorno, num raio de algumas distância, tá? Se for avaliar fisicamente. Então por isso que um Vimana, quando ele desacelera, mas ele continua ainda com esse binúcleo. E ele está ali, um repelindo o outro, ele se bate nas paredes do átomo. Ele passa esse jogo de bilhar eletromagnético para os outros, por isso que você se sente flutuar, eles conseguem te puxar, a vaca sobe, o carro sobe, a onda de rádio se dispersa porque ele joga, então você não consegue mais ouvir o rádio, você não consegue se comunicar, a TV apaga, as coisas elétricas apagam porque fica assim, o eletromagnetismo empurra, é como se fosse aquela chuva solar que vai empurrando massa por as beiradas, né? E aquilo flutua, então por isso que a gente se sente leve. Lá no plano deles, eles fazem isso até para ficar mais leve. Por exemplo, um Vimana para andar no astral inferior, onde está ali toda a creca, toda essa coisa é reflexo dessa linha urbana aqui, está dentro desses átomos, das frestas, do espaço entre um átomo e outro, ali está o mundo astral inferior. Se eles não fazerem isso, a nave não voa, não flutuaria sobre os habitantes, para saber quem, né, daí eles mandam a própria energia desses átomos, né, vai lá e vai pegar seres negativos. Esses átomos do Vimana, que é um veículo mental, são dois prótons. É um absurdo aqui tu fazer isso, tu não vai conseguir agora. Mas possa que se tu vazar essa informação, possa que já estejam fazendo algo. É que falta mais uma outra coisa que eu não posso falar, que é algo na capa, né? É uma movimentação aí com uma partícula tal que não tem carga, que eu não vou falar aqui. O leigo não vai entender, mas ele é só buscar. Então consegue puxar esses seres negativos, transportar, porque eles estão perdidos em si mesmos, eles estão desorientados. É como os helicópteros vão em zona de guerra, captura o fulano querendo ou não e coloca ele num lugar seguro. Que está vendo que ele não está conseguindo, vamos dizer, sobreviver, né, ou interagir com a situação. Então eles tiram, está demais para ele, não está aguentando. Né, risco de vida. O risco de morte antes da resolução. Então é o seguinte, eles colocam isso, então dá todo esse desencadear, né? Tudo flutuar aqui e acolá. Porque lá também tem certa matéria, por exemplo, no astral ainda é um pouco denso, não muito, é mais sutil que aqui. Então o Vimana, ele, né, os átomos astrais são positivos, vamos dizer, não, negativos, eles carregam aí com mais elétrons, vamos dizer. Ali, vamos dizer, em vez de ter menos elétrons, vai ter bem mais elétrons, se for no astral, para criar uma carga negativa igual, para você não precisar ser atraído pela tênue ainda gravidade que há no astral. Há ainda uma gravidade. Chega um ponto, né, que depois do quaternário, depois do mental, a gravidade, por exemplo, da Terra, desses planos, enquanto Terra, pertencendo ao ambiente Terra, ela já não te alcança mais. Por exemplo, no mundo causal, tu não é mais alcançado por nenhuma. Então, no caso do astral, elétrons, né, eles carregam, daí já não é mais, não é como eu expliquei no outro vídeo. Muitos elétrons, carga muito negativa, se repele porque o plano é negativo quando é astral inferior. Quando é um pouquinho maior, é outro tipo de
de Vimanas, quando a frequência é maior, no próprio astral, astral médio. Aí já começa aquilo que eu falei. Por isso que a grande tecnologia OVNI está do astral médio para cima. Que já começa a ficar mental, já é um terreno, já é o plano mental e o astral começa a se juntar. Que daí já é um astral mais superior. Aí eles conseguem, né? Que daí é positivo e positivo mesmo, gente. Ó. Quando a gente fala pensamento positivo e negativo, tem a ver também com a eletrônica, né? Com a constituição de elétrons. E a elétron atômica, mais protônico ou mais eletrônico. Por exemplo, esse mundo aqui é muito eletrônico, tanto é que a gente usa eletricidade, até o astral é eletricidade. Mas nos astrais superiores, no mental, já é mais protônico. É positivo mesmo. Mas no próprio mental tem um mental inferior que é bem eletrônico, né? Que você ainda leva uma descarga. E o que, que é, vamos dizer, densidade? A descarga é maior. Entendeu? É difícil de explicar e de entender, mas isso aí tá sendo plantado. É um chip, mas não é um chip do mal, é um chip lá de baixo, né? Que está sendo canalizado através aqui do irmão para, né? E não é nada de benção, canalização que eu tive em Sírios, que é o povo azul tá me falando, não, sou eu. Eu falando com vocês que também são dessas partes. Nós só estamos se lembrando, interagindo, são vizinhos conversando. Na verdade não somos nem vizinhos, somos nós se olhando no espelho. Eu sou vocês no espelho, estou conversando com você que é eu. E eu sou você. Então, é muito interessante isso aí, né? O Vimana mesmo, aquele clássico, original, lá onde ele começa no mental, são dois prótons sem isolamento do nêutron e eles ficam aqui, né? E contagia outros. Por isso que o Vimana ele vai desfragmentando quando ele vai, porque daí é o seguinte, aí é negativo, vai atrair. Um plano mais denso atrai, ele cai, né? Apesar que esses que estão no astral, por exemplo, eles não caem, porque daí eles usam, que nem eu falei, mais elétrons. Que daí é um plano negativo, astral baixo, né, inferior, inferos astrais, tem um inferos aqui também, que é esse aqui, físico. Então daí muitos elétrons de carga negativa com um ambiente que é carga negativa, ele vai sendo empurrado nos áreas entre aspas, no ambiente, né, nos espaços. Aqui é a mesma coisa. O próprio avião ele se ioniza de certa forma, né? Quando ele chega, ele fica leve, ele consegue ser sustentado. E a gente nem nota que a estrutura atômica do avião está modificando, ok? O próprio carro, se ele andasse numa velocidade descomunal, imensurável, ele despedaçaria, porque ele fugiria da gravidade, ele encontraria uma polaridade positiva igual a da Terra. Porque a Terra ela gira muito mais rápido que qualquer coisa. A gente pensa que ela está indo devagarinho. Ela está milhares de quilômetros. Se o carro atingisse a velocidade da Terra, por exemplo, um planeta em giro, ele flutuaria. Tanto é que quando a gente está em alta velocidade, o carro passa uma pedrinha, né? Uma moto, uma bicicleta. Até você mesmo, né? Consegue se atirar nos ares. E quanto mais perto do núcleo da Terra, mais você vai ficando aos contrários. Quando você está lá em cima, porque assim, o espaço sideral é positivo. Por isso que a gente olha assim, eu me sinto positivo. Mas até no sentido mesmo pejorativo, positivo, negativo, que tem a ver com estados de ânimo. Você olha para a estrela, você fica mais positivo, né? Olhar para a noite, olhar para o céu, para o sol. Porque realmente, atomicamente, é positivo. Entre a primeira camada da atmosfera e a superfície, é negativo. Então, onde é que está o inferos do planeta Terra físico? Na atmosfera. Onde está toda a carga elétrica, elétrons. E a protônica está dentro da Terra, o núcleo da Terra. É a mesma coisa, coisíssima, é tudo igual. Né? E você, cada partícula sua, cada átomo seu, né? Inclusive, por exemplo, dentro do núcleo da Terra está com o DNA da Terra. Dentro do núcleo do átomo está o DNA do átomo. E dentro de você, em cada célula, no núcleo da célula, está o DNA de você.
né? Que é toda uma forma para acontecer coisas aqui, é o efeito da causa, que começa lá onde esse povo tem essa tecnologia, não aqui. Aqui é efeito, não é causa. Não é fim e nem começo, é meio. Por isso que é maia e ilusão, porque filtra carbono. Então é muito interessante. O que é ionização? É você carregar, né, mais ou menos elétrons. Então, se você tira menos elétrons, você carrega mais o núcleo com força positiva, com mais prótons. Aí isso dá para fazer aqui fisicamente. Então você ioniza. Você cria, vamos dizer, um ímã, o átomo. Ou um ímã inverso, que não repele nada, puxa, ou horas puxa, hora repele. Ok? Então esses dois átomos, só eles, os intraterrenos até hoje, sabem fazer esse processo de fertilização artificial atômica ou atomística, eles colocam e aquilo fica ali e contagia. Então quer dizer, um Vimana assim, com carga positiva, sem isolamento no plano mental, ele vai flutuar, porque o plano mental é todo positivo. Vamos dizer assim, o mental do médio para cima. Então ele vai flutuar. Se ele ir assim no mental inferior, ele vai cair, ele vai ser puxado para baixo, ele vai ter, né, não que ele vai cair, estragar ou se destroçar, porque não há resistência de matéria sólida, porque lá tudo se penetra e compenetra. Mas ele vai ter dificuldade porque vai ter atração. Os de astral, porque tem o Vimana de astral e o de mental. O de astral é outro, o astral é esse, o pratinho. O de mental é o triangular ou charuto, ok? Esse, o chatinho, que é de astral, eles são ionizados eletricamente para ter a quantidade tamanha de elétrons que se igualem ao negativismo, né, o negativo, a carga negativa, não negativismo de questão moral, ética, do plano. Então eles conseguem flutuar num astral super denso, empurra, porque é a mesma carga. E eles conseguem resgatar as pessoas, né? Puxar aquilo. As pessoas largar seres, até elementais, tudo, eles vão fazendo transporte, a gente nem vê. Às vezes nos sonhos acontece, um morto passa por essa, né? Que às vezes em lugares que ele não deve estar, deu, já resgatou, já memorizou, passa para a próxima etapa, eles te largam numa distância onde vem um outro UFO, OVNI ou Vimana, te pega e te, né? Já só de tu entrar nele, é ele que faz, vamos dizer, o desencarne do corpo astral, porque daí já não combina, os átomos, né, se destrói. E você fica só em veículo mental, daí aquele veículo mental. Então nem todos os Vimanas são mentais, veículos na mente. Vamos chamar então assim: OVNI é aqueles que andam no astral e Vimana é aquele que anda no mental. Mas ambos podem desfrequencializar, ele sabe como fazer, e entrar por acidente no plano físico, na mesma frequência física. Porque para um átomo físico se tornar sutil e sutil físico é apenas uma questão de vibração. É como a taça, é como a vidraça. Se coloca um som na mesma frequência, você parte, você penetra naquele ambiente. Ok? Você consegue atravessar. É a mesma coisa que eles fazem, consegue atravessar atomicamente para cá. E tem gente que consegue fazer, mas é muito raro porque você não tem que saber voltar. Fragmentar de novo e desfragmentar de novo quando é eles vindo para cá e não consegue voltar. Fragmentar é quando você está aqui e desfragmenta e não consegue fragmentar novamente para voltar para cá. Sua mamãe, sua família, seu filho, sua filha, seu cão vão sentir falta de você na cama se você não voltar. Geralmente é com sono, né? Porque esse corpo ele tem que entrar num estado de, vamos dizer, de sem muitas intervenções. Então é muito interessante, né, que eles ionizam, quando é Vimana, ionizam numa carga positiva tão grande que eles conseguem flutuar num plano onde é só positivo, por exemplo. E os astrais, eu estava falando do mental, e aqueles UFOs que são da graduação astral, não quer dizer que eles não possam acelerar e ir, esses que são do astral, ir para o mental. Se eles se tornar, vibrar mais esses átomos fertilizados, se tornar mental, mais sutil.
aqueles mentais não conseguir ser astrais, eles conseguem. Aí no caso deles eles desaceleram. Os astrais eles aceleram se quiserem ser mentais. E ambos podem desacelerar o máximo possível e se tornar matéria densa, que é esses que caem aqui, que a área 51 leva, os governos, né? Tem toda uma máfia governamental e militarista dentro disso, né? Tentando, só que nosso cérebro barra, a gente não consegue pegar toda a tecnologia deles. A não ser que a gente, né, às vezes abaixo de tortura, eles conseguem mostrar alguma coisa nesse aspecto. Mas também eles nunca vão, eles morrem antes de revelar. Então eu estou dando uma partícula da ideia de como é que eles fazem, mas é a base da base, é a principal. Isso deve ser revelado para a humanidade. Ok, pessoal? Então eu acredito que eu falei tudo. Então está tudo relacionado à ionização. É a mesma essa que a gente faz aqui, nessa química ultrajada, que chegou aqui filtrada, né, mas que é muito necessária, senão a gente nem ia ter referência agora para falar, eu não teria. Né? Então agradeço, né, aos acadêmicos sérios que ainda estão buscando saber isso que eu estou falando agora, que é os bastidores da matéria. Ok? Paz reverencial a todos e muito obrigado por me ouvir.